A paz do Senhor, meus amados irmãos, queridos, eu quero aqui trazer um assunto muito importante. Eu quero falar sobre o pecado, o salário do pecado. Em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, diz assim: Porque o salário do pecado é a morte. A parte A. Agora vamos para Romanos, capítulo de número 5, versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também. Vamos para Ezequiel, capítulo de número 18, versículo 4, diz assim, a parte B. A alma que pecar, essa morrerá. E, queridos, eu quero trazer aqui essa breve reflexão para você saber mais sobre o pecado, a doutrina do pecado, a teologia da ramatiologia. A ramatiologia é a doutrina, é a ciência que estuda o pecado. Então, se você quiser saber sobre o pecado mais, você procura essa disciplina, né? É a ciência que estuda o pecado, a ramatiologia. Querido, perceba que aqui o texto está sendo claro. Romanos está deixando bem claro aqui. Lá em Ezequiel, no capítulo 18, versículo número 4, que eu acabei de ler, aqui está falando do pecado dos filhos. Ou seja, aqui não está relacionado aos pecados dos pais, né? Ou seja, os pais não é responsável pelos pecados dos filhos. É isso que o texto aqui de Ezequiel 18 e 4 está dizendo. Então o Senhor está sendo bem claro que a alma que pecar, se você for ler todo o texto, todo o capítulo do 18, 19 e 17, você vai ver que aqui o Senhor não está culpando os pais pelo pecado dos filhos, né? Então aqui em Romanos capítulo 6 e versículo de número 23, diz que o salário do pecado é a morte. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz que por um homem entrou o pecado e a morte também assim entrou. Ou seja, antes da queda do homem, antes que o homem antes que o homem viesse a pecar, a morte não existia. A morte passou a existir após o pecado do homem, o pecado do Adão. Então, esse é o salário do pecado, é a morte. Não quer dizer que pelo ato que eu cometo, pelo ato que nós cometemos, não quer dizer que vamos morrer. Perceba, eu não estou fazendo apologia do pecado. Eu não estou dizendo que a Bíblia está errada. Eu estou dizendo que aqui tem dois tipos de morte, aonde Paulo está se tratando. A morte espiritual e a morte física. É a separação de Deus para com o homem. Ou seja, é a separação da criatura com o Criador. A morte espiritual é quando a pessoa perde o contato com o Criador. Essa é a morte espiritual. Perde todo o vínculo com as coisas espirituais. Essa é a morte espiritual. Então, o texto que é bem claro que quando Adão peca, veio-se o salário da consequência que ele cometeu. E isso acarretou toda a raça humana. Então, o meu pai não é responsável pelo meu pecado, como está escrito em Ezequiel 18:4. Então perceba que aqui o salário do pecado é a recompensa da desobediência. Então cada pessoa no individual tem a sua recompensa. Cada ser humano que peca, cada um individualmente, da criança até o mais velho, vai ter a sua recompensa no individual. Então perceba que o salário aqui é uma recompensa. Primeiro vem a morte física e depois vem a morte espiritual. Primeiro vem a morte espiritual, depois a morte física. Agora, não quer dizer que pelo ato que eu cometo, que você comete, eu vou morrer, não é isso. Porque senão, se fosse pelo um ato meu, ninguém estava mais nessa terra. Por quê? Porque a graça do Senhor, ela substituiu essa morte.
Volto a repetir, não estou fazendo apologia do pecado, não é isso que nós temos que ficar praticando pecado, não estou dizendo isso, que tem que errar pecado, não é isso não. Eu estou dizendo que este pecado aqui é um pecado de herança, é a morte de herança, aquilo que Adão herdou até os dias de hoje. O salário do pecado é a morte, seja qualquer tipo de pecado. Agora, a graça do Senhor está acima disso tudo. Quando eu reconheço o meu pecado, que eu reconheço o meu erro, a graça do Senhor cobre isso aqui. Então perceba que eu não posso, eu não estou baseado, eu não estou debaixo de uma lei que outrora me levava ao pecado, que outrora eu estava morto. Eu estava debaixo do delito do pecado. Hoje eu não estou mais, o pecado não domina mais sobre mim. Perceba que o salário aqui é uma recompensa. Então Paulo está dizendo, olha, causa da alma, qualquer pessoa que pecar, a sua recompensa é a morte. Mas não é pelo um ato que você comete. Eu vejo muitos líderes religiosos oprimindo as pessoas com este versículo, amedrontando as pessoas, fazendo assim tipo uma lavagem cerebral, que a pessoa fica, como diz o ditado, no mato sem cachorro. Muitos cometem até coisas que não é para cometer por causa do pecado, porque tem medo de morrer. Então, para você saber mais sobre a doutrina do pecado, vá lá, pesquisa aí sobre, na ciência que estuda o pecado, ramatologia vai te dar essa explicação melhor sobre o pecado. Então, na minha visão aqui, o salário do pecado não é eu pecar e errar e vou morrer, não é isso. Não é dessa forma, não é dessa natureza. Não é pecou, morreu, não é dessa forma. Tá entendendo, meu irmão? Então, entenda, não tomem decisões precipitadas. Nós estamos nessa matéria, enquanto nós estivermos aqui, essa matéria é pecaminosa por natureza. Essa matéria vive do pecado por natureza. Nós só vamos ficar livres do pecado após o arrebatamento ou a nossa morte, quando o Senhor nos levar nesse corpo que vai ser um corpo glorioso, incorruptível. Aí sim, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós estamos sujeitos ao pecado, estamos sujeitos a pecar, estamos sujeitos a errar. E nem por isso o texto não está afirmando que qualquer tipo de ato que eu cometa eu vou morrer. Mas também não está dizendo que não morre. Entenda, compreenda isso aqui. Tá certo? Deus te abençoe em nome de Jesus.